Olá, meu nome é Maurício, eu sou professor de Radiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais e eu estou aqui para apresentar para vocês conteúdo da Unidade 2 da disciplina de Patologia, Estomatologia e Radiologia 1, intitulado Métodos de Localização Radiográfica. Para contextualizar a apresentação desse conteúdo, eu vou apresentar uma sequência de imagens e fazer algumas perguntas a vocês. Nessa primeira imagem, eu pergunto se as linhas horizontais estão paralelas ou oblíquas entre si. Alguns de vocês podem ter respondido que as linhas horizontais estão situadas oblíquas entre si, enquanto outros perceberam que, pelos tamanhos iguais dos quadrados dispostos entre as linhas, na verdade, as linhas estão dispostas paralelamente entre si. Nessa segunda imagem, se eu perguntar a vocês se a bolinha da esquerda tem o mesmo tamanho, é maior ou menor do que a bolinha da direita, alguns de vocês, talvez induzidos pelo fato de que a bolinha da esquerda está situada no interior de uma sequência de bolinhas maiores, enquanto que a bolinha da direita está situada em uma sequência de bolinhas menores, que a bolinha da esquerda tem um tamanho menor do que a da bolinha da direita. Porém, as duas têm o mesmo tamanho. Nessa terceira imagem, há uma falsa impressão da existência de bolinhas pretas nos cruzamentos das linhas horizontais e verticais, quando, na realidade, não existe nenhuma bolinha preta nesse cruzamento. Todas as três imagens, em preto e branco, são exemplos muito simples daquilo que nós chamamos de ilusão de óptica, que é uma dificuldade que o nosso cérebro apresenta em processar algumas imagens de acordo com algumas condições. Nessa imagem, que simula uma realidade tridimensional, se eu perguntar a vocês quantas colunas existem, alguns podem responder 2 e outros podem responder 3 colunas. Aqueles que estão enxergando 2 colunas estão vendo 2 colunas quadradas, enquanto aqueles que responderam 3 colunas estão vendo 3 colunas redondas. Esse é mais um exemplo da dificuldade que o nosso cérebro tem em processar uma realidade tridimensional quando projetada uma imagem bidimensional, que só nos traz informações de altura e largura, faltando a informação relativa à profundidade. Olhando uma radiografia como essa, alguns podem achar que não se trata de uma imagem real. De fato, é possível simular uma situação como essa, colocando uma faca lateralmente à cabeça. Porém, quando eu faço uma nova projeção com outro ponto de observação, nós observamos que a faca de fato está situada dentro da calota craniana desse paciente, porém, comparando as imagens em localizações e com formatos diferentes. Trazendo esse contexto para a radiologia odontológica, numa imagem simples de uma radiografia periapical da região posterior superior direita, nós vemos uma relação de proximidade do assoalho do seio maxilar com os ápices radiculares desses dentes. Uma outra região desse mesmo assoalho do seio maxilar apresenta-se sobreposta às raízes desses dentes. Se eu perguntar a vocês qual é a localização do assoalho do seio maxilar direito em relação às raízes desses dentes, nesta imagem, muitos terão dificuldade em responder. Pelo simples fato que não é possível dizer se essa região do assoalho do seio maxilar está situada por vestibular, por palatino ou no espaço interradicular das raízes desses dentes. Nessa outra imagem, nós percebemos 2 dentes incisivos inclusos
já com algum grau de risogênese completada, talvez impactados, provavelmente impactados, pela presença de 2 dentes supranumerários na mesma região. Provavelmente, essa situação indica a extração dos dentes supranumerários para que os dentes permanentes possam erupcionar e ocupar o seu lugar na arcada dentária. Porém, ao realizar o procedimento cirúrgico para a remoção desses dentes, para a exodontia desses dentes supranumerários, eu pergunto a vocês, qual seria a via de acesso cirúrgico para a remoção desses dentes? Vestibular ou palatino? Com base nessa imagem, não é possível responder. Nós não sabemos se esses dentes supranumerários estão situados por vestibular ou palatinamente em relação aos dentes permanentes, 11 e 21. Essa situação se dá pela principal limitação dos exames convencionais bidimensionais, ou seja, a sobreposição das estruturas se dá pela bidimensionalidade das imagens, que não reproduz a realidade tridimensional nas imagens planificadas. As imagens situadas mais vestibularmente ou mais palatinamente estão todas dispostas, sobrepostas umas às outras, causando uma dificuldade para determinar a localização de cada uma dessas estruturas e para também determinar a forma real de cada objeto ou de cada estrutura analisada. Nesse desenho esquemático, mostrando diferentes estruturas, pode ser uma patologia, uma estrutura anatômica, um corpo estranho, enfim, situado nesse exemplo, na porção mais posterior do crânio. No segundo exemplo, numa região mais central, e no terceiro exemplo, numa região mais anterior, caso eu faça projeções radiográficas, tomadas radiográficas dessas 3 situações diferentes, as imagens podem ser as mesmas. A sobreposição dessas estruturas com as outras estruturas leva a crer que é impossível diferenciar ou determinar a localização dessas estruturas, sendo que as imagens são iguais entre si. Analisando uma outra imagem que tem formato e localizações diferentes das imagens anteriores, a gente também, numa projeção, numa tomada radiográfica, pode perceber que a imagem pode ser igual às imagens anteriores. Então, é mais um exemplo nesse desenho esquemático da dificuldade que as imagens bidimensionais têm de apresentar a localização e a definição da forma reais de cada objeto ou estrutura a ser analisado. Para superar essa limitação, aplicamos aquele princípio chamado princípio do paralaxe. Esse princípio reza que há um deslocamento aparente de um objeto em relação a outro quando se muda o ponto de observação. Nesse desenho esquemático de uma casa, numa vista frontal, nós percebemos que existe uma estrutura situada posteriormente a uma outra estrutura. Provavelmente essa região frontal da casa e atrás dessa região frontal tem alguma estrutura. Mudando meu ponto de observação de uma vista frontal para uma vista lateral, eu percebo que essa estrutura está situada por detrás da parte frontal da casa, mas com algum grau de distanciamento. Mudando meu ponto de observação novamente, passando por uma vista superior, eu percebo que, além de estar distanciado dessa estrutura mais frontal, o formato dessa região frontal e o formato desse corredor que liga essa torre à parte frontal da casa são completamente diferentes do que nas imagens anteriores. Ou seja, a mudança do meu ponto de observação promove o deslocamento de imagens entre si, deslocamento aparente de imagens entre si. Na radiologia, isso é feito fazendo diferentes projeções das estruturas que se quer analisar. Nesse exemplo, nós estamos vendo imagens em tomada ínfero-superior, em tomada
póstero anterior e em tomada lateral, demonstrando que as estruturas, de acordo com o ponto de observação, de acordo com a incidência do feixe de radiação, vão ter aparências totalmente diferentes, facilitando a localização e a determinação da forma de cada objeto. Vamos ver o exemplo na prática. Vejam essa imagem, que é uma projeção póstero anterior, nasomento, de boca aberta, em que se percebe a presença de uma imagem radiopaca nessa região que está sendo apontada pelas setinhas pretas. Eu pergunto a vocês, qual a localização e do que se trata essa imagem radiopaca? Em grande parte das vezes, as respostas são de que se trata de um piercing, que pode estar situado no lábio ou na asa do nariz de algum indivíduo. Mas, mudando o ponto de observação, nós percebemos que essa estrutura radiopaca, na verdade, está situada na fossa craniana média, tratando-se de um estente intracraniano. Ou seja, a mudança de um ponto de observação para o outro me permitiu definir melhor a localização e a forma de um determinado objeto que eu estou analisando. No caso de um dente incluso, na imagem A, nós percebemos a presença de um canino situado com a coroa sobreposta à porção radicular do dente 12. O canino, nesse caso, é o dente 13. Quando eu faço uma outra projeção, uma outra tomada radiográfica, eu percebo que esse canino, o dente 13, está situado por palatino em relação aos dentes anteriores, o que não era possível se detectar somente com a análise da imagem anterior. Foi necessário fazer a mudança do ponto de observação para que eu pudesse definir melhor a localização dessa estrutura. Nessa projeção, nessa reconstrução tridimensional de uma tomografia computadorizada de feixe cônico, na imagem bidimensional, na reconstrução bidimensional, existe a presença de um implante com a extremidade apical situada em íntima relação de proximidade com o trajeto do canal mandibular, nos induzindo a achar de que há uma intercorrência aqui, uma iatrogenia aqui. Porém, quando se faz um corte coronal e muda-se o ponto de observação, nessa sequência de imagens, reproduzindo essa vista coronal, tomando-se como realidade essa cortical ser a cortical vestibular, como está sendo visto aqui, e essa cortical sendo a cortical lingual, como está sendo visto aqui, acompanhando o trajeto do canal mandibular junto à cortical lingual da região posterior do corpo mandibular, nós percebemos que, na verdade, o implante foi inclinado, tangenciando o canal mandibular, sem lesá-lo. Ou seja, o implante está em íntima relação de proximidade com o canal mandibular, mas, ao contrário do que a imagem anterior nos mostrava, ele não lesionou, ele não atingiu o canal mandibular. Em função dessa introdução, eu convido a todos a conhecerem os métodos de localização radiográfica comumente empregados em radiologia odontológica. Nessa apresentação, nós vamos nos ater a métodos de dissociação e métodos de dupla incidência, sendo a técnica de Clark e técnica de Lemaster como os métodos apresentados para dissociação de imagem, e técnica de Miller-Winter e técnica de Donovan como métodos indicados para dupla incidência. Iniciando com a técnica de Clark, ela visa a determinação da localização de um objeto pela avaliação do seu aparente deslocamento. É muito importante a gente lembrar dessa palavra aparente, em relação a outro objeto, quando se muda o ponto de observação. Vamos tentar entender isso aqui de uma forma melhor. Se eu estiver observando dois objetos
dispostos sobre uma mesa, sendo que um está mais posterior, um está mais anterior, um está mais à frente, um mais distante do ponto de observação, a imagem pode ser esta. Supondo que eu me movimente para o lado direito e torne a olhar para esse mesmo conjunto de objetos, a imagem que eu vou observar é essa. Da mesma forma, quando eu me movimento para o lado esquerdo, ou seja, quando eu mudo o meu ponto de observação, ao olhar novamente para esse conjunto de objetos, a imagem que eu vou ver é essa. Na interpretação desse deslocamento, nós vamos perceber que o objeto que estava situado atrás, portanto, mais distante do ponto de observação, ao movimentar o meu ponto de observação para a direita, o objeto que deveria estar situado posterior, ou seja, por detrás do outro objeto, se deslocou também para a direita, num deslocamento aparente em relação a esse objeto. Do outro lado, quando eu me movimentei para a esquerda, o objeto que deveria se apresentar por detrás também se deslocou aparentemente para a esquerda. Ou seja, tanto na movimentação do meu ponto de observação para a direita ou para a esquerda, nenhum dos objetos movimentou realmente. O que houve foi um aparente deslocamento do objeto que estava mais distante do ponto de observação em relação ao objeto que estava mais próximo do ponto de observação. Nesse caso, eu fui para a direita e o objeto ficou aparentemente deslocado para a direita em relação a esse. Quando eu vim para a esquerda, quando eu mudei o meu ponto de observação para a esquerda, esse objeto posterior aparentemente se apresenta deslocado à esquerda em relação a esse objeto anterior. Num desenho esquemático, mostrando aquilo que seria uma projeção radiográfica, uma tomada radiográfica, imaginando que eu tenho um objeto vestibular e um outro objeto mais distante do meu ponto de observação, que pode ser palatino ou lingual, dependendo da arcada que nós estamos analisando, se eu fizer uma projeção de feixe de radiação sobre essas duas estruturas, sobre esses dois objetos, as imagens desses objetos vão se apresentar sobrepostas sobre o filme, sobre a película. Se eu mudar o meu ponto de observação de uma posição ortorradial para uma posição mesio-radial e fizer uma nova projeção, o que vai acontecer? O deslocamento do ponto de observação, ou seja, do aparelho de raio-x para mesial, promoveu uma dissociação dessas imagens, fazendo que a imagem que está vestibular permaneça mais à esquerda ou distal em relação ao objeto que está palatino, enquanto que o objeto que está por palatino se apresenta aparentemente, ou seja, a imagem dele, do objeto palatino, se apresenta aparentemente por mesial em relação ao objeto que está vestibular. Ou seja, ao mudar o meu ponto de observação de ortorradial para mesio-radial, vindo para mesial, esse objeto que está mais distante do ponto de observação, o palatino ou lingual, portanto, em relação ao outro objeto, apresenta uma imagem situada mais por mesial em relação ao objeto que está por vestibular. Em suma, quando se muda o ponto de observação, aquele objeto mais distante do ponto de observação movimenta-se aparentemente no mesmo sentido da mudança do ponto de observação. Se o meu cabeçote foi para mesial e as imagens dissociadas, uma se apresenta mais mesial que em relação à outra, portanto, essa imagem que se movimentou no mesmo sentido da movimentação do cabeçote, do aparelho de raio-x, é aquela situada mais distante do ponto de observação. Portanto, mais palatina ou lingual em relação a essa estrutura vestibular. Eu poderia analisar da mesma forma, fazendo a movimentação para distal. Se eu movimentasse o meu aparelho de radiografias para distal em relação a uma tomada ortorradial e fizesse uma nova projeção, a estrutura, o objeto
a patologia, o corpo estranho, qualquer coisa que eu esteja analisando, que se situe mais distante do ponto de observação, vai também apresentar uma imagem dissociada, mais distal, ou seja, eu vim para distal, e a imagem mais distante vai se apresentar também por distal em relação a outra imagem que se situa mais vestibular. Então, essa é a regra. De acordo com a mudança do meu ponto de observação, de acordo com a mudança do ponto da incidência do meu feixe de radiação, a imagem que aparentemente se desloca para o mesmo lado da mudança do cabeçote é aquela situada mais distante do ponto de observação. E em odontologia, nós estamos comparando o vestibular com o palatino. Mais distante é o palatino ou o lingual. O mais próximo do ponto de observação seria o vestibular. Portanto, quando eu mudo para um determinado lado ou um determinado sentido, uma nova projeção, a imagem dissociada que se situa aparentemente do mesmo lado do que a minha mudança do ponto de observação em relação à outra é aquela imagem que está por palatino ou lingual ou mais distante do ponto de observação. Quais seriam as indicações dessa técnica? Localização vestíbulo palatal ou lingual de reparos anatômicos, dentes, patologias ou corpos estranhos, ou para promover a dissociação óptica de raízes de um dente ou de canais articulares em uma mesma raiz. Vamos ver exemplos disso. Tomando-se aquele caso de uma radiografia periapical que mostra os dentes 11 e 21 inclusos por impactação a dois dentes supranumerários que impedem a erupção normal desses dentes, eu não sei dizer qual a localização desses dentes supranumerários em relação aos dentes permanentes. Para eu definir qual a via de acesso cirúrgico eu preciso estabelecer para a remoção desses dentes, para a extração desses dentes, eu promovo uma segunda tomada, modificando o ponto de observação. Nesse caso, como nós podemos perceber, eu estou vendo somente o dente 11, vejo o dente 12, que estavam vistos aqui nessa imagem ortoradial, mas passo a enxergar na integralidade o dente 13, que eu estava vendo somente parcialmente nessa primeira tomada. Ou seja, nessa segunda tomada, eu fiz uma movimentação para o lado direito do meu paciente. O dente 11 situa-se na arcada superior direita. Eu fui mais à direita em relação a essa primeira tomada, quando eu fiz essa segunda tomada. Ok. Se nós observarmos a situação desse dente supranumerário, ele, nessa imagem ortoradial, ele se encontra perfeitamente sobreposto à coroa desse dente número 11. Quando eu mudo o meu ponto de observação, o dente supranumerário aparentemente se deslocou para a direita em relação ao dente 11. Então, retomando aquilo que nós estávamos apresentando anteriormente. Eu mudei o meu ponto de observação para a direita. Essa segunda tomada, ela está projetada à direita dessa primeira tomada. E o dente supranumerário, que estava situado sobreposto à coroa do dente 11, possui uma imagem aparentemente mais à direita em relação ao dente 11. Portanto, a localização desse dente é palatino. Muito bem, quem interpretou como sendo palatino. Nesse desenho esquemático fica mais fácil perceber. O dente supranumerário estava sobreposto à coroa do dente 11. Quando se mudou o ponto de observação para a direita, ele aparentemente ficou deslocado à direita em relação ao dente 11. Mudei meu ponto de observação para a direita e uma estrutura que se movimentou aparentemente em relação à outra, ela se situou mais distante em relação ao ponto de observação. Portanto, ela está por palatino, enquanto esse dente número 11 está por vestibular.
Nesse outro caso, nós percebemos a presença de 2 microdentes supranumerários situados junto ao plano sagital mediano. Trata-se de uma anomalia de desenvolvimento. Esses dentes têm um nome próprio, se chamam mesiodentes, né? E eu preciso determinar a localização desses dentes para que eu possa promover a remoção, a extração, a exodontia desses dentes. Qual seria a via de acesso cirúrgico? Bom, vamos analisar então essa situação, para o lado direito e para o lado esquerdo, do paciente. Vindo aqui primeiro para o lado esquerdo, nós percebemos que o dente supranumerário, que estava situado sobre a porção mesial do terço radicular médio e apical do dente 21, ou seja, esse dente supranumerário estava situado na metade mesial do terço radicular médio e apical do dente 21. Quando eu mudei o meu ponto de observação para a esquerda, eu percebo que esse dente supranumerário passou a se situar mais sobre a estrutura distal. Ou seja, essa imagem, quando eu mudei o meu ponto de observação para a esquerda, o dente que estava situado mais por mesial movimentou-se também para a esquerda, situando-se mais por distal a partir de agora, demonstrando que esse dente supranumerário está mais distante do ponto de observação do que esse dente 21. Portanto, o dente supranumerário está situado por palatino em relação ao dente 21. Vamos raciocinar agora do lado direito. Quando eu movimentei o meu cabeçote, fiz uma nova tomada à direita em relação a essa primeira tomada, o dente supranumerário 1, que estava situado perfeitamente no plano sagital mediano, ele, na nova imagem, passou a se situar sobreposto ao ápice radicular do dente 11. É como se ele tivesse vindo daqui para cá. Ou seja, ao movimentar o ponto de observação, ao movimentar o cabeçote para a direita, o dente supranumerário também foi para a direita, junto, no mesmo sentido de movimentação que eu promovi nessa segunda tomada. Conclusão, esse dente supranumerário, ao movimentar-se para o mesmo lado que a mudança do ponto de observação, demonstra que ele possui localização mais distante do ponto de observação. Portanto, ele está mais por palatino em relação ao dente 11. Agora, um teste. Qual a localização do dente supranumerário 1 em relação ao dente supranumerário 2? Analisando as duas imagens, pode-se concluir que o dente supranumerário 1 ele se situa por palatino em relação ao dente supranumerário 2. Se nós observarmos, quando eu fiz a movimentação para a esquerda, ele se movimentou para a esquerda, sobrepondo ao dente supranumerário 2, o que não acontecia aqui. Ou seja, ele está mais por palatino. Isso é confirmado aqui também. Quando o supranumerário 1 e 2 são vistos numa projeção ortorradial, eles se apresentam em íntima relação de proximidade. Ao movimentar-me para a esquerda, ao movimentar o ponto de observação, o cabeçote para a esquerda, o dente supranumerário 1, ele aumenta essa distância para o dente supranumerário 2, demonstrando que ele movimentou no mesmo sentido de deslocamento do cabeçote e indicando que a sua situação, a sua localização é mais palatina em relação ao outro dente supranumerário, o supranumerário 2. Portanto, essa situação clínica se apresenta como os dentes 11 e 21 se situam mais vestibularmente em relação aos dentes supranumerários, que estão situados por palatino em relação aos dois dentes, 11 e 21. Porém, o dente supranumerário 1 está mais palatino, está situado, localizado mais por palatino do que o dente supranumerário 2. Uma outra indicação da técnica, uma demonstração da outra indicação da técnica, se pode perceber nessas duas imagens. Nessa radiografia ortorradial da região do pré-molar e superior direito, nós percebemos que o dente 14 possui uma imagem sugestiva de apresentar uma raiz apenas. Aquele que tem o olho talvez mais treinado pode perceber que talvez na região apical ele tenha duas raízes, uma bifurcação radicular, mas em suma se percebe basicamente um espaço de ligamento periodontal e uma lâmina dura envolvendo essa porção radicular, dando a impressão de que esse dente possa ter somente uma raiz. Porém, ao movimentarmos o cabeçote para uma nova projeção,
por mesial em relação a essa primeira tomada, ou seja, essa primeira tomada foi uma tomada orto para a região de primeiro, segundo pré-molares superiores e primeiro molar superior. Quando eu faço uma segunda tomada mesial em relação a essa primeira tomada, eu passo a ter a tomada para a região de lateral, incisivo lateral e canino superior direito. E, ao fazer essa movimentação, eu percebo que o dente 14 apresenta imagens dissociadas da sua porção radicular. O desenho esquemático vai facilitar vocês perceberem que esse dente, na realidade, apresenta duas raízes. Na interpretação dessa imagem, nós podemos concluir que essa raiz que acompanhou a movimentação do ponto de observação, acompanhou a mudança do ponto de observação mais mesial, ou seja, essa raiz que se aparentemente deslocou para mesial em relação à primeira, é a raiz que se encontra mais distante do ponto de observação. Portanto, é a raiz palatina, deixando esse tracejado mostrando a raiz vestibular do dente 14. Ou seja, desse dente 14 possui duas raízes, sendo a raiz branca, que se movimentou no mesmo sentido da mudança do ponto de observação, sendo identificada como a raiz palatina, e essa raiz tracejada em amarelo seria a raiz vestibular. Na prática, em atividades em endodontia, essa dissociação de imagens, ou seja, a aplicação da técnica de Clark, vai ser muito utilizada. Vamos ver esse exemplo. Eu tenho uma imagem ortorradial em que eu tenho o dente 36 aparentando possuir apenas uma raiz e um canal mesial e uma raiz e um canal distal. Quando eu faço uma nova tomada situada por distal em relação à primeira, quer dizer, aqui eu via o primeiro molar e o segundo molar, mas não via inteiramente o segundo molar, aqui eu passo a enxergar, o terceiro molar, desculpa, aqui eu passo a enxergar maior porção do terceiro molar que eu não via nessa imagem, ou seja, eu fui mais para distal. Deixo de enxergar o primeiro premolar, que aqui eu enxergava, ou seja, eu fui para distal nessa segunda tomada em relação a essa primeira tomada. O que aconteceu? A raiz mesial, pela presença dessas imagens radiopacas que correspondem a material obturador endodôntico, demonstra que essa raiz mesial possui dois canais. Este canal, que se situa mais por distal em relação a esse, portanto, que acompanhou o sentido da movimentação do meu ponto de observação. De uma primeira imagem, eu movimentei para distal, e houve a dissociação da imagem, uma imagem que se situa mais por distal em relação à outra, conclui-se que essa imagem radiopaca é o material obturador endodôntico que está situado no canal médio-lingual desse dente 36. Enquanto essa imagem radiopaca, que se situa mais por mesial, é a imagem do material obturador presente no interior do conduto radicular mésio-vestibular desse mesmo dente. Recapitulando, ao mudar o meu ponto de observação para distal, houve a dissociação dessas imagens sobrepostas em duas imagens, e aquela que foi também para distal, assim como a mudança do meu ponto de observação, é aquela que se situa mais distante do meu ponto de observação. Portanto, como nós estamos olhando agora no dente inferior, é o canal médio lingual da raiz mesial do dente 36, enquanto essa imagem é o canal médio vestibular da raiz mesial do dente 36. Passando agora para a apresentação da técnica de Lemaster, seu objetivo é eliminar a sobreposição do processo zigomático da maxila, que ocorre sobre as raízes dos molares superiores. Essa é a situação. É muito comum nas tomadas radiográficas dos dentes superiores e posteriores haver a sobreposição da imagem do processo zigomático da maxila sobre as raízes desses dentes. Por se tratar de uma imagem fortemente radiopaca, muitas das vezes ela dificulta a visualização dessas raízes, das estruturas adjacentes, que são de interesse diagnóstico. Muitas das vezes o objetivo é justamente avaliar essa região periapical. E a sobreposição do processo zigomático nessa região dificulta essa interpretação.
Por que que isso ocorre? Num corte ortorradial de uma tomografia, eu posso demonstrar que, normalmente, a projeção do feixe de radiação, feita numa angulação positiva, ela causa a sobreposição das estruturas do processo zigomático da maxila sobre as estruturas radiculares dos dentes posteriores, fazendo com que as imagens do processo zigomático e das raízes apareçam sobrepostas no filme, na película. Para eliminar essa sobreposição, qual é o procedimento técnico? Bom, primeira medida, reduzir o ângulo formado entre o dente e o filme. Eu preciso reposicionar o meu filme dentro da boca, fazendo que o longo eixo do filme fique mais paralelo ao longo eixo do dente, ou seja, reduzir a formação de um ângulo entre o dente e o filme. Segunda medida, eu vou reduzir a angulação vertical em torno de 15 a 20 graus, promovendo a incidência do feixe central, ou seja, o ponto de incidência, abaixo do plano de campo. No desenho esquemático, isso fica perceptível a partir da posição 1, mudando para a posição 2. Qual seria o procedimento técnico? Primeiro deles, reduzir o ângulo formado entre o dente e o filme. Ou seja, eu vou posicionar o meu filme com um longo eixo mais paralelo ao dente. Muitas das vezes é necessário utilizar de algum recurso, como um rolinho de algodão, um rolinho de cera, para que o dente não fique tão inclinado, o filme não fique tão inclinado em relação ao dente. O uso de dispositivos posicionadores também facilita muito esse paralelismo entre o dente e o longo eixo, entre o filme e o longo eixo do dente. A seguir, eu vou promover uma redução na angulação vertical, ou seja, aquela projeção do feixe de radiação que se dava muito de cima para baixo, eu vou reduzir, fazendo uma projeção mais aproximada com o plano horizontal. E fazendo com que o ponto de incidência, ou seja, a projeção do feixe central, se dê abaixo do plano de Camper, ou seja, abaixo também do processo zigomático. Com isso, eu elimino a sobreposição da estrutura do processo zigomático sobre as estruturas articulares dos dentes posteriores. Na prática, é isso que ocorre. Quando eu tenho uma projeção do processo zigomático sobreposta à região posterior, dos dentes posteriores, fazendo a aplicação da técnica de Lemaster, eu, além de eliminar a sobreposição do processo zigomático sobre as raízes dos dentes posteriores, eu melhoro bastante também a questão da geometria das tomadas, fazendo com que o tamanho e a forma das estruturas que eu estou analisando sejam mais aproximadas com a realidade. Um segundo exemplo, uma projeção do processo zigomático nessa região do implante, apical do implante. É necessário avaliar os implantes para se fazer a preservação, a saúde periimplantar. E aí, para eliminar essa sobreposição, eu faço uma segunda tomada, reduzindo o ângulo formado entre o dente e o filme, reduzindo a angulação vertical e fazendo a projeção abaixo do plano de campo e, portanto, abaixo do processo zigomático, o que elimina a sobreposição do processo zigomático sobre a região apical posterior. Outra técnica que vai ser apresentada para vocês hoje é a técnica de Miller-Winter. O objetivo dessa técnica é fazer uma localização vestíbulo-lingual de dentes inclusos, corpos estranhos e processos patológicos, especificamente na região de canino a terceiro molar inferior, ou seja, na região do corpo mandibular. O procedimento consiste na tomada de duas projeções, na realização de duas tomadas radiográficas. A primeira projeção é uma radiografia periapical ortorradial tradicional da região que se quer avaliar. A segunda projeção trata-se de uma radiografia oclusal. Porém, embora seja denominada radiografia oclusal, não é necessário se fazer a projeção em um filme oclusal. Pode-se utilizar o filme periapical no posicionamento sobre a face oclusal dos dentes, fazendo a tomada com o filme periapical. Então, a gente teria essa primeira tomada periapical ortorradial tradicional, recomenda-se o uso de posicionadores.
E a segunda tomada seria feita com o posicionamento de um filme oclusal ou de um filme periapical sobre a região que se quer avaliar, fazendo com que o feixe de ação incida perpendicularmente, ou seja, em 90 graus com esse filme. Isso vai ser individualizado para cada paciente. O resultado radiográfico é esse. Nós temos uma imagem ortorradial tradicional, ou seja, uma imagem periapical tradicional, e uma segunda projeção oclusal. Nesse caso, a razão para a aplicação da técnica de Winther era a dificuldade em relação à localização deste dente supranumerário em relação aos demais dentes. Com a segunda tomada, pôde-se perceber que este dente estava situado por lingual em relação aos dentes em oclusão. Porém, com esse dente supranumerário situado em íntima relação de proximidade com a cortical lingual, fragilizando. Nesse outro exemplo, nós aplicamos a técnica de Miller-Winther, uma primeira projeção periapical e uma segunda projeção oclusal, com o objetivo de avaliar uma lesão expansiva, nesse caso um cisto dentígeno associado à coroa desse premolar incluso, tá? E que promoveu uma expansão e adelgaçamento cortical vestibular e uma reabsorção cortical lingual nesse nível, o que ajuda a fazer o planejamento da intervenção terapêutica. Por fim, a técnica a ser apresentada é a técnica de Donovan, para localização vestíbulo-lingual, porém agora para a região de terceiro molar inferior. Na verdade, a técnica de Donovan é uma variação, é uma adaptação da técnica de Winther, portanto, ela também apresenta procedimentos similares. O objetivo é determinar a localização e o posicionamento de dentes terceiros molares de difícil interpretação. Por exemplo, essa imagem, qual seria a localização, qual seria o posicionamento, desculpe, desse terceiro molar? É difícil interpretar. As estruturas reticulares estão sobrepostas às estruturas coronárias. O procedimento técnico, então, assim como a técnica de Miller-Winther, consiste de uma primeira tomada periapical, ortorradial, para a região de molares inferiores, principalmente a região de terceiro molares, e a segunda tomada, posicionando-se um filme, que pode ser um filme periapical, apoiado na face oclusal dos molares inferiores e no ramo da mandíbula. A incidência do feixe de radiação tem que ser perpendicular ao filme, porém, pelo posicionamento atípico do filme que se dá na face oclusal e no ramo da mandíbula, tem que se ter um cuidado com relação ao posicionamento desse feixe perpendicular ao filme, tá? E um cuidado também com relação ao aumento do tempo de exposição, tendo em vista que a distância vai se tornar maior e as estruturas vão se tornar mais espessas, né? Maior quantidade de estruturas a serem atravessadas pelo feixe de radiação, portanto, requerendo um pouquinho maior, um tempo de exposição um pouquinho maior. Esse é o desenho esquemático da segunda tomada, onde se faz o posicionamento de um filme periapical sobre a região do terceiro molar, com a parte mesial apoiada sobre a face oclusal dos dentes e a parte distal apoiada no ramo da mandíbula, como se pode ver nessa vista lateral, e o feixe de radiação incidindo perpendicularmente a esse filme. Essa incidência perpendicular também é individualizada, varia de paciente para paciente. Mas, via de regra, recomenda-se que o paciente gire a cabeça para o lado oposto, facilitando o posicionamento do cabeçote na região do ângulo da mandíbula, de modo perpendicular, de modo que o feixe de radiação incida perpendicularmente ao filme que está posicionado ali na região de interesse. O resultado radiográfico dessa segunda tomada nos permite, então, ter uma visualização adequada, vestíbulo lingual, das estruturas que eu quero avaliar. Por exemplo, numa situação como essa, em que eu tenho o segundo e o terceiro molares inclusos. Qual é a situação desses dentes no sentido vestíbulo lingual? Nós percebemos que o segundo molar apresenta raízes deslocadas para a lingual, em íntima relação de proximidade com a cortical lingual, o que fragiliza essa região. Ou seja, você vai para o procedimento, a partir da realização dessa técnica, você vai para o procedimento sabendo
se tem que ter cuidado com a aplicação de alavancas e outras manobras cirúrgicas, porque essa região está fragilizada, para reduzir o risco de alguma intercorrência, alguma fratura, por exemplo. Tá? Nesse outro caso, assim como naquela primeira imagem que foi mostrada anteriormente, o posicionamento do dente, né, e o grau de risogênese, desenvolvimento reticular dele, dificultam que nós determinemos se ele está voltado para vestibular ou para lingual. Quando se faz uma segunda tomada, nós temos, então, a perfeita visualização de que a coroa, a face oclusal da coroa, está voltada para lingual. Essa linha mais radiopaca trata-se da linha oblíqua externa, que é a continuação da borda anterior do ramo, que segue por vestibular em relação aos dentes posteriores. Bom, pessoal, é o que eu tinha para apresentar hoje. A seguir vai ser disponibilizada uma atividade de interpretação para vocês, uma atividade avaliativa no Moodle. Vocês têm alguns dias para responder, conforme orientado. Eu agradeço pela atenção de todos e me despeço até uma próxima ocasião. Obrigado.